Olá, fiel! Sejam bem-vindos novamente no nosso canal. Esse vídeo, então, aí é a coletiva do Antônio Oliveira após o empate com um gosto amargo de derrota, né? Após vencendo 2-0 o jogo, o Corinthians acaba cedendo o empate. E vamos ver aí o que o Antônio Oliveira disse a respeito, então, de mais um jogo passado em branco aí da equipe corintiana. Inscreva-se no nosso canal, você que não é inscrito, dê um joinha para nos apoiar e bora para a coletiva. Bora ver o que o Antônio Oliveira falou aí, fiel. Boa noite a todos. Vamos dar início à entrevista coletiva do técnico Antônio Oliveira. Boa noite, Antônio. Bismarck Rodrigues, da Rádio Coringão. Gostaria que você fizesse a análise do jogo e sobre a expulsão do Gustavo Henrique, como que você enxergou ela? Foi uma falta mais tática ou poderia ser evitada? Antes de mais, boa noite a todos. Um jogo que antevíamos de grau de dificuldade elevado, como são todos os jogos no Campeonato Brasileiro, uma equipa também com urgência de pontos, num estádio que historicamente o Corinthians tem dificuldade. Portanto, foi um jogo com diversos acontecimentos e peripécias, portanto, que motivaram muito aquilo que foi o desfecho, o resultado final. Mesmo indo respondendo àquilo que foi o jogo e as necessidades que o mesmo assim o exigia, com alterações, mesmo em termos daquilo que são a estrutura que nós montámos ao longo à medida que os acontecimentos iam acontecendo, acaba por ser um resultado justo. Portanto, é evidente que mesmo que o 2-0, o caudal ofensivo, e é natural, com mais um homem, foi sempre, ou pelo menos a equipa adversária teve mais bola, teve chances claras também para nos poder ferir, mas a partir do momento que existe a expulsão, o jogo fica completamente desvirtuado e as estratégias alteram-se completamente. Portanto, relativamente à expulsão, honestamente, e não fugindo à sua pergunta, não a vi, porque eu estava de costas para o lance, portanto tenho que analisar, mas todas as pessoas cometem os seus erros, mas têm sempre direito a uma oportunidade. Acontece, foi num jogador, se calhar dos jogadores mais experientes que nós temos dentro do elenco nesta altura, mas há um facto, nós temos que parar definitivamente de errar. Antônio aqui, boa noite. Vinícius Lúcio, central do Timão. Semana bastante turbulenta de novo no Corinthians, possível saída do Carlos Miguel. Hoje a torcida, antes do jogo, acabou vaiando ele, xingando bastante durante o aquecimento. Como que tem sido essa conversa com ele? Se você consegue confirmar se ele realmente vai sair do Corinthians? Como que tem sido esses momentos com o goleiro titular do Corinthians na atualidade? Olha, eu sobre o Carlos Miguel, é a primeira e última questão que eu vou responder. Portanto, não vou fazer mais qualquer comentário, nem que vão à volta na pergunta para ir ao Carlos Miguel, só vou responder agora. O Carlos Miguel, eu sou treinador de futebol, sou treinador do Corinthians. O Carlos Miguel é jogador do Corinthians, portanto, até que me passem uma informação em contrário, é um jogador que está disponível tal e qual como os outros todos. Portanto, a partir desse momento, eu escalo aqueles que eu acho que são os melhores para servir o nosso clube. Antônio, boa noite. Matheus Quintino, meu timão. Gostaria de perguntar para você se você acredita que hoje os erros individuais do Corinthians condicionaram o resultado. Tanto da expulsão do Gustavo, como também o lance do Hugo e a felicidade do Kaká no gol contra. E também queria que você falasse, você sempre, nas últimas coletivas sempre citou a eficiência do time no ataque. Muitas vezes o time criava bastante, só que não era eficiente. Hoje, as oportunidades que teve, chegou e conseguiu fazer os gols ali com o Yuri Alberto. Queria que você falasse dessa eficiência ofensiva, se foi algo que você trabalhou durante esse tempo que você teve nessa semana. Sim, claro. Eu não sei se é melhor tirar dali o microfone, não sei se é algum contacto.
Não sei. Ou então, se calhar, é mesmo a coluna que está a dar os últimos gritos. Como eu disse ao seu colega na primeira pergunta, definitivamente para nós irmos ao encontro daquilo que são os nossos objetivos, nós temos que parar de errar. Portanto, e nessa perspectiva, os jogadores já estão avisados disso, mesmo no términos do jogo, mas todos aqueles que erraram também já nos deram e ofereceram-nos situações outrora. Portanto, eu também não me posso esquecer que o Yuri também já foi muito criticado e hoje é o herói. Portanto, o futebol é assim mesmo, nós vamos de vilões a heróis num ápice e num jogo só. Portanto, nessa perspectiva, o caminho é continuar a trabalhar, cada vez mais errarmos menos, porque neste tipo de jogos, principalmente no Brasileiro, que são jogos muito equilibrados, independentemente das equipas e as circunstâncias que elas vivem, quem errar menos acaba por ganhar jogos. E hoje, infelizmente, o microfone tem que sair dali. Não, é porque assim não há condições para continuar. Não, é que depois eu perco o raciocínio e perco a lógica toda. Portanto, se não há condições, se a sala não tem condições, eu não posso fazer a coletiva. Eu peço desculpa, com todo o respeito que tenho por todos os profissionais. Pode seguir, ministro. Eu já nem me lembro qual era a questão. Diga. Pronto, é o que eu falei. Portanto, nestes jogos muito equilibrados, independentemente das circunstâncias e do adversário, quem errar menos acaba por alcançar mais vitórias e definitivamente para nós voltarmos àquilo que nós queremos dentro desta competição, porque nós estamos envolvidos em todas as competições, queremos errar menos e voltar rapidamente às vitórias e para isso, mais uma vez apelo à torcida, que ela tem sido e faz sempre a diferença, que nós estamos de mãos dadas, nós vamos fazer o nosso trabalho dentro de campo e eles vão fazer a diferença fora dele. Obrigado. Johnny Cangirana, equipe Doutores da Bola, Rádio Universitária. Com tudo que aconteceu no jogo, né, expulsão, jogar quase uma hora com a menos, né, quase 60 minutos com a menos, qual o saldo que você tira desse jogo? É um saldo positivo, é um saldo negativo do que você viu hoje, do jogo de hoje? Sim, como eu lhe digo. Posso dar uma sugestão? Ele ficar com esse microfone faz mais sentido do que nós ficarmos, né? A resposta dele que interessa pra gente. Não... Mas tá ruim o áudio ali? Eu acho que sim, tipo, pras câmeras, eu acho que fica muito melhor. Ei, eu não vou estar de microfone na mão a dar a coletiva. Pronto, daqui. Pergunta. O saldo de jogo acaba por ser, dentro daquilo que nós perspectivámos e a estratégia que delineámos, acaba por ser desvirtuada a partir do momento que existe uma expulsão. É evidente que fomos ao encontro daquilo que o jogo ia pedindo e que o adversário ia oferecendo e nós fomos agindo e fazendo mudanças estruturais de acordo com aquilo que eram as nossas necessidades e aqueles problemas que nós eventualmente estávamos a ter. Nessa perspectiva, acaba por saber a pouco, porque depois de estarmos numa situação de 2-0, é evidente que o adversário, vamos também ser justos, teve ocasiões para poder não perder o jogo e nessa perspectiva o empate acaba por ser justo. É preciso frisar o orgulho que eu tenho nestes jogadores, a coragem que eles tiveram mesmo com menos um, numa situação em que nós sabemos que a equipa e o clube vive. Acho que foram obreiros, foram heróis por estarem nessa desvantagem numérica que tiveram que correr mais, como é evidente. Nessa perspectiva também gostava de referir uma situação aqui. E aí cabe-me a mim, enquanto treinador, relativamente aqui ao Wesley e ao Breno Bidon. Porque o Breno Bidon e o Wesley eram jogadores que estavam convocados para a seleção de sub-20. E houve uma liberação por parte do clube da entidade que lhe paga. Não é a CBF que paga ao Wesley nem ao Breno.
E aquilo que foi estipulado e combinado, aqueles senhores que são os responsáveis por essa seleção acabaram por não fazer. Mesmo sabendo que os jogadores tinham um jogo na terça e ainda tinham, porque foi exigência também nossa, porque para a próxima não vão. Não vão. Porque foi uma falta de respeito pelos senhores da CBF, principalmente pelos treinadores. Porque eles não tiveram respeito principalmente pela instituição, pela direção e principalmente pelo treinador, porque eles também são treinadores. Tinham mais jogadores suficientes para poder utilizar. Porque é que o Breno Bidon jogou 90 minutos e o Wesley jogou 75? Não havia mais jogadores? Essa é que é a questão. Sabendo que não... É evidente que os jogadores chegaram desgastados, como é evidente, com viagens e tudo, mas comprometendo a semana de trabalho. E isso aí, para quem não me digam que um homem vai ser mais treinador ou menos por ganhar ao Botafogo de sub-20, com todo o respeito. Portanto, nós temos de ter respeito e ética dentro daquilo que é a nossa área, que é ser treinador. Portanto, e nós temos de ter respeito uns pelos outros. Portanto, eu era incapaz de fazer uma situação que aconteceu com o Breno e com o Wesley. Isto para falar no desgaste que eu não sabia, porque o jogo pode nos oferecer esse tipo de situações e acabámos por, infelizmente, sobrecarregar. Foi por isso que o Breno saiu mais cedo e o Wesley também teve que sair mais cedo. Porque, infelizmente, essa gente só pensou neles. Mas da próxima vez vou pensar duas vezes, porque nós não somos obrigados a liberar o jogador. Porque quem paga é o Corinthians, não é a CBF. Antônio aqui, Lili Nascimento da ESPN. É inegável que as contas do Corinthians não fecham. O presidente já deu entrevista falando que os cofres estão sangrando e a gente sabe que há assuntos que são só da diretoria e que não envolvem a comissão técnica. Mas na questão de reforços, já havia falado que o Corinthians iria se reforçar na janela de transferências, que era assunto seu e da diretoria. Queria saber se mantém o que foi planejado, mesmo com a questão das contas do Corinthians bem complicadas, ou se houve alguma nova conversa, ou mantém aquela que vocês já tiveram anteriormente? Obrigada. Não, há uma exigência técnica e uma necessidade clara que a equipa tem. Portanto, e eu, como treinador, eu quero ter 20 jogadores com capacidade para competir dentro da sua posição. Portanto, basicamente é ter 2 jogadores por posição capazes de competir até dentro das competições, porque nós, Corinthians, estamos em todas as competições e com objetivos dentro dela. Essa é que é a realidade. Portanto, independentemente de percebermos que a semana tem sido conturbada, mas dentro daquilo que é o nosso grupo, aí ninguém toca, ninguém mexe, independentemente de nós sabermos que não nos passa ao lado. Portanto, e o que nós queremos é um clube são, um clube estável, um clube onde existe a paz, portanto, para nos transmitir também isso, essa segurança, essa estabilidade, para nós podermos desempenhar as nossas funções. Agora, é evidente que temos sofrido muitos revés dentro daquilo que é o nosso elenco, portanto, muitas saídas, portanto, muitas lesões, e nessa perspectiva vamos cada vez mais reduzindo aquilo que são as nossas opções. Portanto, nessa perspectiva também, e já o disse, existe uma necessidade clara de reforço da equipa. Portanto, mas agora nós não podemos reforçar, portanto, temos que viver com esta gente que tenho tido um prazer e um orgulho enorme de trabalhar, até mais 7 jogos. Portanto, a partir daí, depois logo vemos o que é que se vai passar. Agora, eu não sou o homem do dinheiro, portanto, eu tenho, claro, uma exigência técnica para reforçar aquilo que é a equipa. Agora, não tenho dinheiro, portanto, isso aí, com certeza que a diretoria, e aqui está o Fabinho em representação também, com certeza já sabem as necessidades, as exigências, a responsabilidade e estamos a trabalhar nesse sentido para tornarmos um Corinthians cada vez mais forte. Antônio, boa noite. Igor Santiago, da Rádio Band News Goiânia. Antônio, eu queria te perguntar se a postura do Atlético te surpreendeu hoje, essa postura ofensiva, mesmo saindo atrás com 2 gols, o Atlético não parou de buscar o jogo. Essa postura te surpreendeu? Estávamos à espera já de uma equipa que, principalmente nos 15, 20 minutos iniciais, de grande ímpeto, de levar o jogo para a dimensão física, de ser pressionante, porque joga em casa. Mas é evidente que a equipa do Corinthians foi uma equipa sempre muito equilibrada até à expulsão, portanto, e com naturalidade chegou ao golo inaugural. Agora percebemos que só foi ofensiva porque nós tínhamos menos 1, portanto, isso é uma questão lógica, porque até lá, independentemente de ter uma ou outra situação,
foi um jogo extremamente equilibrado, onde nós fomos ao encontro daquilo que era a nossa estratégia. Portanto, eles só foram ofensivos e tiveram mais posse, tiveram mais ocasiões, porque é evidente que, dentro das circunstâncias que o jogo nos ofereceu, fomos obrigados a comportar-nos desta forma. Antônio, boa noite. Você, quando houve a expulsão, você coloca naturalmente o Caetano para aquecer, mas aí depois você desiste e deixa o Ranielli até no início do segundo tempo. Queria que você falasse dessa versatilidade do Ranielli. O que foi naquele momento que te fez mudar de ideia em relação à substituição, dar uma segurada, né? Por que também na segunda etapa você a fez? E também a torcida hoje, você citou que está apoiando o Corinthians, de fato sempre apoia, em vários momentos fazia mais barulho do que a própria torcida do Atlético, né? Esteve em peso. Como é que você vê a atuação da torcida do Corinthians hoje? É fantástica, portanto, é única, não existe mais no país igual a eles. Portanto, e nessa perspectiva foram importantes, mesmo principalmente numa hora de jogo com menos um, portanto, e também no final são uma torcida especial porque ela reconhece. Portanto, e a partir do momento nós sentimos esse reconhecimento no final do jogo, com o aplauso deles, incentivamos e eles já antecipam também o próximo jogo, portanto, e nessa perspectiva aí estaremos presentes para dar a resposta e vamos dar tudo para ganhar esse jogo. Agora, relativamente à sua questão, a experiência também vai-me dando que eu não preciso logo atuar, independentemente de nós termos vários cenários perante as situações que elas vão ocorrendo, a equipa depois correspondeu e respondeu da melhor forma. Portanto, eu abdiquei de claramente saltar com os laterais, portanto, e defender a largura com os pontas, portanto, dando conforto aos laterais poderem gerir o espaço interior e basicamente eu abdiquei dos dois centrais, portanto, os dois centrais do adversário eles não constroem, e coloquei o Yuri no volante do adversário. A partir do momento em que o adversário basicamente abdica também de mais um médio e coloca mais gente na frente, coloca muito mais gente na última linha, começámos a ter alguns desgastes, principalmente nos nossos pontas, começámos a ter mais alguma dificuldade em controlar a largura. Com isso, aí nessa altura, com 15 minutos ou 20 minutos, já não me recordo, coloquei o Caetano, e aí numa situação com uma linha de 4, 3 médios e 2 homens na frente, com o Wesley e com o Yuri. Eu depois também abdico também da situação do Coronado e coloco o Yuri à direita, colocando 3 médios, portanto, e eu sabia que a vantagem estaria por fora, porque os laterais estavam bastante projetados, aí o Yuri e o Wesley no ataque à profundidade. Pronto, e à medida que o jogo ia-se passando também, reparo que eu acabei numa situação com 3 médios e um avançado, e depois acabo por jogar com uma linha de 4, portanto, uma linha de 5 mais uma linha de 4 com 2 pontas na defesa também a ajudar na largura, portanto não conseguimos, principalmente no lado direito, conseguir rodar muito bem a linha, portanto, mas foi um jogo onde os jogadores tiveram que sofrer, trabalharam muito e souberam aproveitar as suas oportunidades. Obrigado, Antônio. Obrigado boa noite pela a todos. atenção e bom trabalho a todos.